Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Jorge Júnior. Hoje a disciplina é Física e o tema da aula de hoje é Ótica Geométrica. Bom pessoal, ótica é um assunto um pouco complicado para a gente compreender, porque ele tem um nível de abstração bem considerável, tá? Mas a ótica geométrica é um pouco mais tranquilo, tá bom? Essa primeira etapa da matéria, nós vamos reconhecer alguns termos, algumas nomenclaturas, para que quando nós estivermos trabalhando, aplicando a matemática, fique mais fácil, tá bom? Então vamos lá, na parte conceitual. A primeira característica que a gente vai trabalhar vão ser sobre luz. As primeiras características sobre a luz. Afinal de contas, ótica envolve isso, né? Para você conseguir perceber alguma coisa com seus olhos no seu ambiente, é necessário luz. Quando você está num ambiente bem escuro, você não consegue enxergar nada, né? Dá uma olhadinha depois sobre sentidos na aula do professor Edgar, lá de ciências, que você vai perceber bem nessa parte aí, tá bom? Então vamos lá, fonte de luz. A fonte de luz, ela pode ser primária ou ser secundária. Nessa disciplina, quando trabalhamos com fonte de luz, nós encaramos a fonte de luz de forma pontiforme. Pontiforme significa que as dimensões do objeto que está sendo propagada a luz não está sendo levada em consideração, tá bom? Nessa disciplina. Em algumas outras disciplinas, como por exemplo, astronomia, astrofísica, você precisa levar em consideração o tamanho do Sol, tá bom? Mas vamos lá, continuando. As fontes primárias são aqueles corpos que emitem luz por si próprio. O Sol, né? Uma vela, um palito de fósforo, uma lâmpada, quando acesa, logicamente, são fontes de luz primária. As fontes de luz secundárias são aquelas que refletem a luz primária. Qual exemplo vem a gente na nossa cabeça quando pensamos em fonte de luz secundária? Pois é, a Lua, isso mesmo. A Lua é uma fonte de luz secundárias. Alguns livros consideram isso como uma nomenclatura um pouco diferente. Talvez o de vocês esteja um pouquinho diferente. Nós temos os corpos que possuem luz própria e aqueles que não possuem luz própria, que pode refletir e tudo mais, né? Mais ou menos isso que os livros falam, tá bom? Os meios de propagação, os meios de recepção da luz. Nós temos corpos que são opacos, translúcidos e transparentes. Vamos pensar da seguinte forma. Os corpos opacos são aqueles corpos que absorvem a luz e podem até refletir algumas coisas. Afinal de contas, olha ao seu redor. Olha como é bebendo a luz branca, lembrando que a luz branca é a mistura de todas as cores. Lembra lá o disco de Newton? Está recebendo todas as cores e está refletindo de forma diferente. Um certo espectro ele absorve e outros ele devolve, né? Ele reflete. São os corpos opacos. Os corpos translúcidos são um pouco diferentes. Alguns absorvem uma quantidade de luz, deixa passar uma pequena quantidade de luz e volta, reflete uma certa quantidade de luz, tá bom? Isso daqui depende de cada corpo, mas é importante ressaltar que uma certa quantidade de luz consegue passar por esse corpo. Quer ver? Vitral de igreja. Sabe aqueles vitrais de igreja católica? Talvez algumas igrejas mais tradicionais, aqueles desenhos, alguns, né? Em São Paulo, na Sé, se não me engano, tem lá a Via Crucis, né, por onde Jesus passou, contando a história nos vitrais. É uma arte muito bacana, muito legal. Mas o que acontece ali? Apesar de ser colorido e passar uma mensagem de forma gráfica, o desenho, você consegue ver se uma pessoa passa por trás. Você não consegue identificar a pessoa, mas você consegue perceber. Alguém passou por ali. Pois é, porque ele consegue fazer com que a luz passe por ele em uma pequena quantidade. E depois nós temos os corpos transparentes. Os corpos transparentes permitem a passagem de luz. Por exemplo, o vidro, né? Não espelho, não confundam. O espelho é opaco. O vidro em si mesmo, ele é translúcido. Desculpa, ele é transparente. Você consegue ver, aqui na minha frente tem uma janela, eu consigo ver com o vidro fechado a paisagem que tem após essa janela, tá bom?
Bem tranquilo, facinho, mamão com açúcar, gente. Feixes de luz. A dimensão do feixe de luz, ele pode ter características diferentes. Você tem os feixes cônicos. Lembrando, o que é cônico? É isso aqui, tá? É um cone. Eles podem ser convergentes ou divergentes. Convergente, está indo para o mesmo, tem uma fonte grande, que está fazendo um cone depois dela. É convergente, está indo juntando, né? Da fonte ele vai juntando para um ponto específico. Divergente, diverge, pessoas que têm ideias diferentes, são ideias divergentes, é quando parte de um ponto único está abrindo. Lanternas geralmente são divergentes, uma boa lanterna é divergente, ela parte de um ponto fechado e clareia a maior área que puder, né? Então tá lá, os dois são cônicos. Convergente, que vai fazendo um foco, vai juntando feixes de luz, e divergente é o que vai abrindo, né? Tranquilinho. Os paralelos, o que são paralelos? Lembrando da matemática básica, paralelos, né, são linhas que vão uma do ladinho da outra, né? Possui uma dispersão de luz, que você consegue perceber que elas são paralelas umas às outras, né? Tá bom? Beleza, tranquilo, né, gente? Do outro lado aqui nós temos o princípio da independência da luz. Independência da luz. Uma luz, quando você manda um feixe de luz, numa direção e outro feixe de luz em outra direção, esses raios vão se propagar de maneira independente. Vai acontecer uma diferença visual aqui, ó. Mas se esse feixe de luz aqui é amarelo, ele vai continuar amarelo depois. Se esse aqui é laranja, ele vai continuar laranja depois do encontro aqui. Mas nesse encontro aqui, vai ter uma interação e uma montagem de cores aí, tá bom? Mas eles são independentes. Eles também são retilíneos. Isso aqui, ó, há controvérsias. Há controvérsias. Porque quando nós trabalhamos na nossa escala, na nossa dimensão aqui, ao nosso redor, a propagação de luz, ela é retilínea. Mas quando nós trabalhamos em escalas astronômicas, nós percebemos que a luz faz curva, porque o tecido gravitacional, espaço-tempo que compõe, a gravidade, o que ela faz? Ela interfere na dimensão desse tecido. Então, você consegue perceber que a luz faz curvas, né? Depois dá uma pesquisadinha em lentes gravitacionais, vai ser um negócio bem bacana. Em um momento eu preparo uma aula sobre isso, né? Estou ansioso por essas aulas, na verdade, né? Para exemplificar sombra e penumbra, vamos falar sobre o eclipse, tá bom? Bom, sabemos que as dimensões do Sol são grotescas, gigantescas, mas nós vamos representar ele pequenininho aqui, tá bom? Imagine que aqui eu teria o Sol, ele está tão longe, é tão grande, que nós assumimos que os feixes de luz são paralelos, tá bom? São paralelos. E aí você tem a Lua, vamos pensar aqui na Lua, tá bom? Como ela está mais perto, aparentemente a gente coloca ela do mesmo tamanho, mas é uma aparência. E nós temos aqui a Terra. Vamos imaginar a Terra. Por favor, hein, gente? O Sol é muito maior do que a Terra e que a Lua, tá bom? A Terra é maior do que a Lua, mas não tanto como nós estamos vendo aqui, tá bom? É 1/3 só. Mas é para fins didáticos, não está em escala. O Sol, ele consegue enviar seus raios de luz paralelos e tudo mais até passar pela Lua. E a Lua, ela consegue fazer, nós conseguimos observar um eclipse, tá bom? Um eclipse no nosso planeta. Em alguns pontos, a Lua vai fazer uma sombra total no nosso planeta. Em alguns outros pontos, essa sombra vai ser parcial. Ou seja, vai ser um eclipse parcial. Onde o eclipse é total, nós chamamos de umbra. Onde o eclipse é parcial, nós chamamos de penumbra. Então entendam só, a umbra é a sombra propriamente dito. E penumbra é uma semi-sombra, uma quase sombra. Tanto é que em latim, penumbra significa quase sombra, tá bom? Próximo da sombra, quase sombra.
E é isso daí, pessoal. Pense só, você tem uma sombra, você tem duas fontes de luz. Você tem uma sombra real em algum local e depois você tem uma sombra fraquinha. Próximo ali, uma sombra fraquinha. Essa sombra fraquinha seria a penumbra e a sombra forte, lá o escurão tudo, seria a umbra. Tudo bem? E por último aqui nós temos a câmara escura. Câmara escura, você pensa numa... Vamos pensar numa câmara escura muito simples. Você tem uma caixa de sapato, nessa caixa de sapato você tem um furinho bem pequenininho aqui, você tem uma vela, a luz ela vai se propagar para todos os lados, mas só que quando chegar aqui, ó, no furinho da caixa de sapato, no fundo da caixa de sapato vai produzir uma imagem e essa imagem estará invertida, assim como o nosso cristalino faz, vai estar invertida. Existem algumas relações matemáticas aqui dessa distância, essa altura e essa altura, tá bom? Nós chamamos de Hzão, Hzinho, Dzinho, Dzão. Na próxima aula, nós vamos dedicar a nossa próxima aula a entender a geometria por trás da câmara escura. Tem a ver com fotografia e tudo mais, tá bom? E é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato, deixa nos comentários aí que a gente responde na medida do possível. Um abração, fiquem com Deus.